Olá pessoal, tudo bem? Vamos analisar uma questão bem interessante aplicada em 2024 envolvendo conceitos relacionados ao CPC 32. Então olha só, uma entidade de compra e venda de mercadorias e tributada pelo lucro real reconheceu em 2021 provisões trabalhistas de duas causas na justiça, ambas indedutíveis. Embora ele tenha falado aqui, você já teria que saber disso, né? A despesa com provisão ela não é dedutível no momento em que ela é reconhecida e sim quando ocorre a sua perda, ou seja, uma diferença dedutível temporária. Não é dedutível agora, será no futuro quando ocorrer efetivamente a perda, né? Mas ele foi gente boa e falou que isso aqui é indedutível fiscalmente até o seu efetivo pagamento, ou seja, uma diferença temporária, que vai gerar inclusive os tais ativos fiscais diferidos. A primeira de R$40 mil, a segunda de R$10 mil. Então, olha só, em 2021, o que a gente vai ter em 2021? A gente vai ter o reconhecimento de um IR diferido ativo, débito em IR diferido ativo, lá no ativo não circulante, qual que é o valor? Bom, R$40 mil mais 10, então houve uma despesa de R$50 mil, R$50 mil vezes a alíquota. Ele falou que a alíquota aqui, olha, é de 20%. Em regra, as bancas fornecem 34%, para facilitar a sua vida, ele deu 20%. Então, R$50 mil vezes 20% dá R$10 mil. Então, R$10 mil de imposto diferido ativo, lá no ativo não circulante realizável a longo prazo e crédito em receita com IR diferido, mesmo montante, R$10 mil, lá no resultado. Legal? Esse é o lançamento realizado então em 2021, constituição de um IR diferido em função da constituição das provisões, cujas despesas não são dedutíveis nesse momento. Bom, no ano de 22, a entidade auferiu vendas tributáveis de R$700 mil, incorreu em custos dedutíveis de R$350 mil. Além disso, em 2022, a entidade perdeu e pagou a primeira causa na justiça. Então, olha só, em relação à primeira causa, vamos analisar o lançamento de 2022. Lançamento da primeira causa. Primeira causa, ela tinha o valor de R$40 mil, não é? R$40 mil. Então, olha só, desses R$40 mil, agora ele efetivamente perdeu essa causa e teve que pagar, ou seja, para a legislação fiscal, essa despesa ela vai ser dedutível agora, R$40 mil. Em outras palavras, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o IR diferido ativo, pelo menos parte dele, né, referente aos R$40 mil, vezes a alíquota de 20%, dá R$8 mil, e a gente agora vai dar baixa nesse IR diferido ativo, afinal, acabei de perder efetivamente essa causa. Então, qual que vai ser o lançamento em função dessa primeira causa de R$40 mil? A empresa, olha só, vai consumir parte do IR diferido, então vou creditar IR diferido ativo no valor de R$8 mil, por que R$8 mil? 40 mil vezes a alíquota de imposto de renda que ele forneceu de 20%. R$8 mil, então dei baixa neste ativo não circulante e eu vou debitar despesa com IR diferido. Então veja que na Constituição houve uma receita, agora houve uma despesa. Então esse é o lançamento em função da primeira causa. E ele fala que, além disso, aumentou o valor previsto para a segunda causa, que como se fosse uma nova Constituição, né? Então, em relação à segunda causa, como se fosse uma constituição de uma nova provisão, que é uma mera complementação de R$20 mil. Então, R$20 mil vezes os 20% de alíquota dá R$4 mil, haverá a constituição de novo IR diferido. Então, débito em IR diferido ativo, R$4 mil, por que R$4 mil? 20% alíquota vezes o valor constituído, aumentando o ativo não circulante e crédito em receita com IR diferido. É o mesmo lançamento lá que rolou em 2021, mesmo lançamento quando ocorreu a Constituição. Bom, estou aqui na frente, deixa eu sair aqui da frente, pronto, afetando o resultado. Então esse até agora é o lançamento realizado em 2022. Ele fala que pagou multa de 80 mil por infração ambiental. Aí olha lá que gente boa que ele foi, ele falou que isso aqui é indedutível fiscalmente, que é inclusive uma diferença permanente, nunca vai ser dedutível. Então a partir disso, vamos
voltar para a DRE de 2022. Afinal, eu vejo aqui que ele fala de lucro líquido, enfim, vamos voltar para a DRE de 22. Então, a DRE de 22, o que a gente vai ter na DRE de 2022? A gente vai ter as receitas que ele citou aqui, olha, de vendas, R$700 mil. A gente vai ter aqui, olha, custos, né? Então, menos os custos. Ele diz que são todos dedutíveis de 350. Além disso, na DRE, a gente vai ter a despesa com a provisão, né? A despesa com a provisão de R$20 mil, que é aquela complementação. Então, despesa com a provisão de R$20 mil, em função da complementação da provisão, da segunda causa, e tem a despesa com a multa. Com a multa, que foi de R$80 mil. Não é? Isso que a gente tem na DRE, ou seja, chegamos num lucro antes do imposto de renda de 350 menos 100 dá 250 mil. Esse aqui é o lucro contábil, aí você vai fazer os ajustes lá no livro de apuração do lucro real. Parte do lucro contábil, 250, e a gente vai fazer o quê? As adições e as exclusões. Então, a primeira é a adição temporária. A adição temporária referente à complementação dessa provisão aqui, da segunda causa, R$20 mil. A gente tem a adição permanente referente à multa, R$80 mil. E não vai esquecer em relação à primeira causa que foi efetivamente perdida, né? Agora ela se tornou dedutível para fins fiscais, lembra? Não é dedutível quando você constitui a provisão, e sim quando você perde a causa. Então, como eu perdi aquela causa de R$40 mil, agora eu vou poder, enfim, deduzir esse valor da minha base de cálculo. Então, menos a exclusão em função lá da provisão que foi efetivamente paga, né? Então, menos R$40 mil. E com isso a gente tem o tal do lucro real. Lucro real, que é a base de cálculo do imposto, né? Então, daqui 350 menos 40, 310. 310, essa é a base de cálculo do imposto. Não é? Bom, eu vejo aqui a alternativa B, eu já descarto, né? Porque ele fala que o lucro tributável é 210, não é 310. 310, está errado. A B fala de lucro líquido, né? Como é que a gente vai calcular o lucro líquido, né? Para eu calcular o lucro líquido, eu preciso calcular o imposto de renda. Então, imposto de renda corrente, considerando a alíquota de 20% vezes 310 mil reais, que é o lucro real, ou seja, 62 mil reais é a despesa com imposto de renda. Então, eu vou transportar esse aqui, olha, como eu estou sem espaço, eu vou transportar esse lucro antes do imposto de renda aqui para cima, tá? Aqui para cima para a gente finalizar a análise. Então, olha só, lucro antes do imposto de renda, lá na contabilidade, 250 mil reais. Então, eu vou tirar aqui a despesa com o IR corrente, 62 mil reais. E vamos ver se a gente tem ainda mais algum lançamento que impactou o resultado. Olha, eu tenho aqui da primeira causa, impactou o resultado, uma despesa com IR diferido, então menos a despesa com o IR diferido, 8 mil. E eu tenho aqui, ó, impactando o resultado, a receita com IR diferido. Então, mais a receita com o IR diferido, 4 mil reais. E com isso, a gente chega, então, no lucro líquido do exercício. Então, aqui vai dar 62,70, 66,50, 250 menos 66, 184. 184 é o lucro líquido apurado pela entidade. Olha lá, lucro líquido apurado, 184, alternativa A. Questão muito interessante, né? Bom, você fala que o tributo diferido apurado em 22 foi de 12 mil reais, né? O tributo diferido. Bom, em 2022 você teve um IR diferido apurado, né? Ativo de 4 mil reais, né? Além disso, você teve o consumo de parte do IR diferido que fora constituído anteriormente. Então, veja que está errado aí, né? Veja que está errado. Se você analisar o saldo, né?
Não sei se ele está falando isso, mas se você for analisar o saldo de IR diferido, você tem 2.000 referente àqueles 10 que foi constituído em 21, restam 2, e você constituiu mais 4, ou seja, você tem um saldo de 6, né? Então lembra que desses 10 eu consumi 8 aqui, olha, eu consumi 8, fiquei com 2, e depois eu constituí mais 4. Então não dá para saber se ele está falando do tributo diferido que foi constituído, que foi 4, ou se é o saldo. E ele fala na alternativa D que o tributo corrente apurado foi de 70, não foi de 62. Então, questão muito interessante, aplicada por uma banca que não é tão conhecida e cobrou aqui conceitos avançados sobre o CPC 32. Questão muito boa para você treinar tanto a constituição, né, de um imposto diferido ativo em função de despesa com provisão, como também treinar o consumo desse imposto diferido ativo que fora constituído anteriormente em função da perda efetiva. Questão muito boa, espero que você tenha gostado.